8. Da industrialização e beneficiamento dos produtos agrícolas. Artigo 87. Nas áreas prioritárias da reforma agrária, a industrialização e o beneficiamento dos produtos agrícolas serão promovidos pelas cooperativas integrais de reforma agrária. Artigo 88. O poder público, através dos órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, exercerá atividades de orientação, planificação, execução e controle, com o objetivo de promover o incentivo da industrialização, do beneficiamento dos produtos agropecuários e dos meios indispensáveis ao aumento da produção e da produtividade agrícola, especialmente os referidos no artigo 86. Seção 9. Da eletrificação rural e obras de infraestrutura. Artigo 89. Os planos nacional e regional de reforma agrária incluirão obrigatoriamente as providências de valorização relativas à eletrificação rural e outras obras de melhoria de infraestrutura, tais como reflorestamento, regularização dos deflúvios dos cursos d'água, açudagem, barragens submersas, drenagem, irrigação, abertura de poços, saneamento, obras de conservação do solo, além do sistema viário indispensável à realização do projeto. Artigo 90. Os órgãos públicos federais ou estaduais referidos no artigo 73, parágrafo 2º, alíneas A, B e C, bem como o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, na medida de suas disponibilidades técnicas e financeiras, promoverão a difusão das atividades de reflorestamento e de eletrificação rural, estas essencialmente através de cooperativas de eletrificação e industrialização rural, organizadas pelos lavradores e pecuaristas da região. Parágrafo 1º. Os mesmos órgãos, especialmente as entidades de economia mista, destinadas a promover o desenvolvimento rural, deverão manter serviços para atender à orientação, planificação, execução e fiscalização das obras de melhoria e outras de infraestrutura referidas neste artigo. Parágrafo 2º. Os consumidores rurais de energia elétrica distribuída através da Cooperativa de Eletrificação e Industrialização Rural ficarão isentos do respectivo empréstimo compulsório. Parágrafo 3º. Os projetos de eletrificação rural feitos pelas cooperativas rurais terão prioridade nos financiamentos e poderão receber auxílio do governo federal, estadual e municipal. Seção 10. Do seguro agrícola. Artigo 91. A Companhia Nacional de Seguro Agrícola, em convênio com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atuará nas áreas do projeto de reforma agrária, garantindo culturas, safras, colheitas, rebanhos e plantéis. Parágrafo 1º. O estabelecimento das tabelas dos prêmios de seguro para os vários tipos de atividade agropecuária nas diversas regiões do país será feito tendo em vista a necessidade de sua aplicação, não somente nas áreas prioritárias de reforma agrária, como também nas outras regiões selecionadas pela Companhia Nacional de Seguro Agrícola, nas quais a produção agropecuária represente fator essencial de desenvolvimento. Parágrafo 2º. Os contratos de financiamento e empréstimo e os contratos agropecuários de qualquer natureza, realizados através dos órgãos oficiais de crédito, deverão ser segurados na Companhia Nacional de Seguro Agrícola. Capítulo 4. Do uso ou da posse temporária da terra. Seção 1 das normas gerais. Artigo 92. A posse ou uso temporário da terra
serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria. Parágrafo 2º. Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato vetado serão reajustados periodicamente de acordo com os índices aprovados pelo Conselho Nacional de Economia nos casos em que ocorra exploração de produtos com preço oficialmente fixado. A relação entre os preços reajustados e os iniciais não pode ultrapassar a relação entre o novo preço fixado para produtos e o respectivo preço na época do contrato, obedecidas as normas do regulamento desta lei. Parágrafo 3º. No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de 30 dias a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada mediante recibo. Parágrafo 4º. O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer, no prazo de 6 meses, a contar da transcrição do ato de alienação no registro de imóveis. Parágrafo 5º. Alienação ou imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria, ficando o adquirente subrogado nos direitos e obrigações do alienante. Parágrafo 6º. O adimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em lei. Parágrafo 7º. Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento ou de parceria em que o preço seja satisfeito em produtos agrícolas dará ao arrendatário ou ao parceiro o direito de pagar pelas taxas mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato. Parágrafo 8º. Para a prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste capítulo e nas normas regulamentares. Parágrafo 9. Para a solução dos casos omissos na presente lei, prevalecerá o disposto no Código Civil. Artigo 93. Ao proprietário é vedado exigir do arrendatário ou do parceiro: inciso 1. Prestação de serviço gratuito. Inciso 2. Exclusividade da venda da colheita. Inciso 3. Obrigatoriedade do beneficiamento da produção em seu estabelecimento. Inciso 4. Obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em seus armazéns ou barracões. Inciso 5. Aceitação de pagamento em ordens, vales, borôs ou outras formas regionais substitutivas da moeda. Parágrafo único. O proprietário que houver financiado o arrendatário ou parceiro por inexistência de financiamento direto será facultado exigir a venda da colheita até o limite de financiamento concedido, observados os níveis de preço do mercado local.